Vamos agora para a aula de número 4, que essa aula... Essa é a aula. Essa é a aula. Uma das, não a mais importante, mas uma das. Essa aula você leva para a tua vida. Essa aula vai mexer com o teu relacionamento, com os teus familiares, com o teu bem-estar, com a tua vida espiritual. Não estou falando de religiosidade, eu estou falando sobre vida espiritual, sobre tudo que tiver na sua vida. Essa é a aula que vai ser a virada de chave, que pode ser a virada de chave na tua vida. Uma virada muito importante. Não que esteja ruim, mas pode ser uma virada muito boa. Para falar de unidade, antes de falar sobre ela, a gente tem que entender o que é uma entidade no cenário dessa etapa. A entidade, ela pode ser entendida como organização, um time, um grupo ou uma pessoa. Você, sim senhor, você é uma unidade. A empresa que você trabalha pode ser uma unidade. Um time é uma unidade. Um grupo, uma unidade. Às vezes, dois amigos, aqueles grudados, uma unidade. Muitas vezes. E essa, desde que não seja afetada por nenhum evento adverso. Você vai entender. O que são esses eventos externos, eventos adversos? A gente quebra a unidade através de conflitos. E quais são esses conflitos? Discórdias, falta de diálogo, falta de confiança, descrença. A unidade, caso seja afetada, não é mais uma unidade, sim somente uma entidade dividida. Ou, no melhor dos casos, interrompida. A unidade é a responsável pelo êxito. Êxito. Posso dar exemplo de várias organizações, várias empresas aos quais os times não se conversam, os times não se gostam. Os números a respeito de empregados, de funcionários, de colaboradores no mundo afora é alarmante. É alarmante. Se não me falha a memória, por volta de 60% das pessoas não são apaixonadas, não gostam do que fazem. 20% estão ali para sabotar a própria empresa. Esse pouquíssimo restante de 20% está dividido entre pessoas que gostam e pessoas que são extremamente entusiasmadas, que amam aquilo que elas veem. Mas essas correspondem a 2%. Ou seja, é muito difícil uma organização, uma empresa hoje ser uma unidade, mas elas tentam. Quanto mais êxito, melhor. Na tua casa, no teu relacionamento, na tua família, eu espero que vocês sejam uma unidade. Sem que conflitos rachem, sem que conflitos acabem com essa unidade. Ela é responsável pelo êxito. É a única maneira de concluir uma meta. É tendo êxito. Quando você conclui uma meta, você obtém êxito. Sem unidade, dificilmente isso é alcançado. A unidade como sendo unidade. Fundamentos sobre unidade. A unidade é um ser único, a qualidade ou estado de ser um único. E em relação às ameaças significa que isso pode ser quebrado por intervenções internas ou externas. Para metas pessoais, uma síndrome do impostor, dúvidas relacionadas à sua capacidade, uma crítica do teu pai. Para metas de empresas, problemas de relacionamento entre colaboradores. Eu já vi até caso de fogo amigo. Fogo amigo. Relatar aqui história, por exemplo, seria muito bom. É uma história, eu não quero associar a nenhuma religião, nem nada do tipo, mas existe um livro, que é o livro mais famoso do mundo, que lá tem muitas histórias de ensinamentos, seja você acreditando que é fictício ou não, vamos nos apegar ao fundamento da história.
de Gênesis, da Bíblia, quando tinha um povo, essa história é muito famosa, um povo que se uniu para construir a torre, a qual seria a maior de todos os tempos. E eles conseguiram, porque eles queriam ser vistos. Eles se uniram, eles se juntaram em unidade para construir aquela torre. E lograram êxito nisso. Então, Deus Todo-Poderoso olhou e disse: esse povo agora é um só. Eles são uma unidade. E tudo que eles quiserem, eles podem fazer. Então vamos descer lá e vamos impedir que eles continuem. O que ele fez? O que ele fez para acabar com esse êxito todo que essa unidade estava conseguindo ter? Ele embaralhou o idioma. Assim, eles não mais conseguiam se entender. E então, acabou-se a torre. Acabou-se essa história. Isso significa um desajuste, uma falta de conexão, o diálogo entre dois ou mais componentes dessa unidade. Entendeu? Seu cérebro fala para você ir para academia e seu corpo não fala a mesma língua. O que acontece? Quebra de unidade, você não consegue fazer aquilo que você quer, porque falta diálogo entre todos os seus componentes internos. O departamento de planejamento do seu cérebro define se matricular no inglês, mas o departamento de execução nem o escuta. Aqueles planejamentos que deixamos para amanhã, sabe? São esses. Falta conectividade, falta unidade, falta conexão entre esses departamentos. Entenda isso e aplique, tente melhorar isso em você. Em outras palavras, desajuste. Não se desajuste. Vamos dar um exemplo novamente com a natureza? Vamos pegar uma lição com a natureza? O que é água? O que é água? Aqui a gente pode entrar num aspecto um pouco mais químico, um pouco mais aí da dificuldade da parada, mas vamos lá. É H2O, né? O que é o H2O? Nada mais nada menos que podemos dizer 3 elementos atraídos por uma deficiência molecular circunstancial, ou seja, que diz respeito a um objetivo. Pelas forças de Van der Waals, mas aqui é um termo muito químico, né? O que eu quero dizer? Um é interessante ao outro naquele momento. É complementar, é conveniente, é necessário naquele momento. Porém, isso pode ser quebrado ou interrompido de acordo com intervenções internas ou externas. Vamos falar de aprimoramento da unidade. Primeiro, a motivação a algo. Como foi dito sobre a água, é circunstancial, existe uma razão, existe um motivo pelo qual a unidade é constituída. E é importante ter consciência disso. Quando estamos falando de nós mesmos, é importante ter consciência. E consistência em manter a unidade, né? Os aprimoramentos são possíveis mantendo-se sempre para si próprio. É importante sempre reafirmar como rotina e trabalhar suas metas. Ter consciência do que você é capaz, onde você quer chegar e consistência na execução. Em outras palavras, ter disciplina. Uma das melhores imagens, figuras que a gente tem hoje pública, inclusive à frente de empresas responsáveis por treinamento, alta performance, muitas vezes são atletas. Atletas, porque eles sabem o que é ter disciplina. Eles sabem o que é não falhar num treino. O que é estar sempre melhorando. Então, vamos adotar isso para as nossas vidas, ok? Limites. Quais são os limites a respeito disso? De unidade. Primeira coisa, você não pode se cegar. Tá bom? Não se segue. Escuta. Democratize a comunicação, é sempre obrigatório. Democratizar. Esteja sempre aberto a ouvir conselhos externos. Ouça as vozes que apontam obstáculos dentro de si ou dentro de um time. Tá bom? Um peixe, se ele ficar determinado e ter uma unidade interna dentro dele, ele está determinado a andar de bicicleta. É melhor ele escutar aos instintos, à natureza e tentar se
se aprimorar a ser um bom nadador e não andar de bicicleta. Então escuta a tua natureza, escuta pessoas que te conhecem, escuta pessoas que te querem bem, estude para você focar naquilo que realmente faça sentido. Um time, por falar em time, é importante sempre ver a razão em jogar pelo time ao qual você participa. Sempre motivado a ganhar. Exercitar a sua empatia é um bom exercício. Empatia. Empatia é o poder, quase um dom, né, hoje em dia, de poder se colocar no lugar do outro, entender como é que o outro encara determinado tipo de coisa. Isso faz com que você tenha empatia. Tendo empatia ao escutar, ao trabalhar junto, tendo paciência muitas vezes, porque não somos iguais, a gente consegue manter a unidade de pé, ok? É muito fácil a gente se colocar no lugar do outro quando o outro acerta e se colocar no lugar do outro quando o outro erra. Aí é difícil. A gente não assume, a gente não admite que se a gente estivesse lá a gente faria igual. E muitas vezes a gente não faria mesmo, porque somos pessoas diferentes. Mas isso não é empatia. Isso é simplesmente você simular na sua cabeça uma situação. Pô, se eu tivesse no lugar daquele cara que errou petecar a bola, eu não teria errado. Claro, cara, você é jogador de bola. Por isso que você não teria errado. Quero você nascendo na pele daquela pessoa, tendo as habilidades que essa pessoa tem. E aí? Isso é empatia. Vamos lá. Vamos falar sobre exemplos de aplicação, ok? Se você estiver no home office, por exemplo, trabalhando em projetos sob demanda, quando a gente muda de uma empresa para outra e a gente talvez não sinta a mudança, sabe? Você está trabalhando no home office e mudou de empresa, poxa, você ainda está logando em ferramentas de chat, ainda você está trocando e-mails, está falando com pessoas com os mesmos pedidos, com as mesmas cobranças, com a mesma maneira de lidar. Isso significa que falta possivelmente uma unidade nessa corporação, falta cultura. E aí por onde que você começa? Altruísmo. Faça pelo outro. Faça pelo outro. Isso é muito bom. Converse. Ouça. Encontre uma linguagem comum para você se comunicar com as pessoas ali. Encontre coisas em comum para você poder se comunicar. Isso faz com que o time se estreite, crie mais vínculo, fortaleça a unidade. Afinal de contas, trabalhar em uma empresa a qual você não se sente do time, não tem vontade de assistir e tampouco fazer gol por esse time, significa que você não está falando a mesma língua deles. Então comece por você tendo empatia e contaminando a outros em prol da unidade. Traga uma linguagem comum entre todos. Empatia, altruísmo e interesse genuíno na empresa, no time. Muitas vezes o problema não é a empresa, o problema é você, que não está se sentindo em casa. Então, se permita entrar nesse time, se permita entender esse time, crie uma linguagem em comum para falar, se comunicar e realmente, se você tiver um interesse genuíno, possivelmente você vai longe nessa empresa, vai conseguir fazer grandes coisas, mas não nessa empresa simplesmente, mas para você mesmo. É aí que está o valor. Se estivermos falando de âmbito particular, vamos falar a respeito de 4 passos. Analise. Analise-se. Planeje. Decida uma única vez. Se decida. O interesse genuíno em fazer algo acontecer na sua vida é o caminho. Antes de afirmar para si mesmo que está de fato decidido, garanta que não há nada dentro de si que contrapõe essa meta. Caso contrário, você não estará em unidade. Veja, somente voltando um passo para trás, estamos falando aqui de você ter uma meta. Quando você tem uma meta, esse é o caminho para você executar. Analisa, planeja e decida. Uma vez que você decidir escrever aquilo na pedra na sua vida, aí então você vai para ação. Para trás, nem para pegar impulso.
vai até conseguir. Se você estiver em unidade, nada vai te parar. Afinal de contas, poder mais poderoso, mais forte desse mundo não é a bomba nuclear, nitrogênio, nem nada disso. É a vontade de uma pessoa decidida. Vamos lá para você fixar isso na sua vida, fixar esse conceito e fazer com que isso vire um hábito na sua vida. Quero que você se lembre pelo menos de uma pessoa a qual você possui algum tipo de aversão. Isso não é difícil, infelizmente. Lembra aí, te dá um tempinho. Pronto, já dei. Pausa o vídeo, qualquer coisa. Beleza? O que você vai fazer? Tarefa 1. Qual que é a língua que essa pessoa fala? Se estiver no seu espectro de trabalho, melhor ainda. Qual que é a língua que essa pessoa fala? Essa pessoa fala muito a respeito de cobranças, essa pessoa fala muito a respeito de performance, essa pessoa fala muito mal dos outros. Que língua que ela fala? Lembre-se de pelo menos um plano o qual você deixou para trás na sua vida. Lembra e que você se arrependa. Faltou unidade para concretizar. Faltou unidade. Em algum momento, dentro de você, houve falha de comunicação entre os departamentos. Às vezes o departamento de planejamento, ele teve êxito, mas o departamento de ação não. Aplique o processo de 4 passos para essa tarefa. Beleza? Que a gente falou lá atrás. Aplica, pega essa tarefa, mesmo que hoje você decida não prosseguir com esse plano, mas pega lá e faça um exercício em cima dessa tarefa. E a tarefa 3, claro, manda um feedback por e-mail. E lembre de uma coisa, a unidade, ela faz com que um relacionamento dê certo, um casamento dê certo, uma relação entre pai e filho dê certo. Você, enquanto funcionário de uma empresa, você dê certo. Você, enquanto empreendedor, você dê certo. Você, enquanto organizador e detentor ali de uma empresa, a sua empresa dê certo. Afinal de contas, sem diálogo, se você não falar o mesmo idioma que os internamente, se seus departamentos internos não falarem o mesmo idioma e as pessoas dentro da sua empresa não falar o mesmo idioma, a unidade não está feita, a chance de quebra e queda é alta e praticamente certa. Toma isso aí para você.